Bom dia, estamos no Café Mais Palavra da comunidade cristã Zona Sul e hoje nós vamos falar sobre ter esperança em meio às dificuldades. Eu gostaria de ler um trecho que é em Gênesis 22, que é a história de Abraão e Isaque. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Aí Deus disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e o oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e preparou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o Isaque iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O que eu acho interessante nesse texto, em primeiro lugar, é a prontidão de Abraão. Quando Deus fala com ele, ele imediatamente responde: Eis-me aqui. Ele não questiona, ele não fica em dúvida. Ele imediatamente ele responde a Deus. Então ele tem uma disposição de coração, como ele também tem um ouvido atento à voz do Senhor. Pronto. E me chama a atenção o foco dele, sem questionar. Deus falou com ele, ele dormiu, levantou de madrugada, preparou tudo e foi. É um tempo razoável para você pensar, questionar, ter dúvidas. Ele não murmurou. Pelo contrário, ele adorou ao Senhor. Era um tempo, depois de uma caminhada de 3 dias, que aqui fala que ele caminhou 3 dias, e aí ele avistou o monte, quer dizer, ainda teve que caminhar mais um pouco também, mas ele vai caminhando junto com Isaque, e ele tem perseverança, confiança, porque ele responde assim para os servos: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o Isaque iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então ele teve uma prontidão para escutar o Senhor, ele teve uma disposição, um foco, sem questionar. Ele dormiu e acordou e fez tudo o que Deus mandou. Ele não murmurou. Durante esses 3 dias ele caminhou e foi crendo, confiando no Senhor. E eu vejo que isso é um exemplo para o próprio Isaque, porque do mesmo jeito que Abraão confiou em Deus, de que Deus ia prover um cordeiro para o sacrifício, Isaque também confiou, porque ele pergunta para o pai. Ele pergunta assim: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, mas o fogo, e onde é que está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E assim caminharam juntos e edificaram um altar no lugar do sacrifício e adoraram ao Senhor. Então Abraão também deu um exemplo de confiança para o próprio filho. Isaque confiou em Abraão como pai quando ele disse que Deus ia prover o cordeiro. E Abraão confiou em Deus quando Deus pediu para que ele sacrificasse o próprio filho. Então, como que a gente tem que viver hoje, nos nossos dias? Os dias são maus. Nós temos que ter essa mesma perseverança, essa mesma fé, essa mesma esperança. E para isso, a gente não pode desanimar, a gente não pode se abater, a gente precisa se fortalecer. E fortalecer só através do relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus, com oração, com o tempo com a palavra, com a comunhão com os irmãos. Então eu quero desafiar a mim e a você
a ter esse tempo com o Senhor, a ter esse tempo com a palavra, a ter esse tempo de oração, de comunhão, para que a gente possa ser fortalecidos e possa ter essa esperança que Abraão teve. Em nome de Jesus.